Ora, muito bom dia a todos. Cabe-me aqui o enorme privilégio, portanto, de dar início aqui ao primeiro painel da nossa convenção autárquica e, portanto, neste momento e neste dia em que nos sentamos em conjunto para debater e refletir aquilo que é efetivamente o futuro do Conselho de Loures, não poderíamos deixar de fora, portanto, as questões tão prementes que neste momento aqui afirmamos, como a reforma administrativa e igualmente também a questão da descentralização. E, portanto, é preciso considerar relativamente a esta matéria que Portugal é efetivamente um dos países considerados na União Europeia como um dos países mais centralizadores. Isto efetivamente também é fruto da inexistência de uma regionalização política e administrativa e também, ao mesmo tempo, também de uma concentração de poderes na administração central. E é efetivamente também esta concentração de poderes na administração central que tem, de certa forma, em muitos períodos, não tem permitido o desenvolvimento harmonioso daquilo que é o crescimento também do nosso território. Efetivamente, podermos considerar que nestes anos de democracia e olharmos para trás hoje e vermos que efetivamente temos passos muito significativos, mas que efetivamente também com aquilo que são as responsabilidades e as exigências do futuro, teremos efetivamente também nos concentrarmos e, portanto, assumirmos aqui uma nova postura e uma nova posição. E aí não tivemos dúvidas na questão de assumir a questão da descentralização. Descentralizar para melhor decidir, para melhor, portanto, promover também, efetivamente, aquilo que é a resposta no território, junto dos nossos cidadãos e, acima de tudo, considerando que é, portanto, através do poder local também, numa prática também de política de proximidade, que melhor podemos efetivamente chegar e dar resposta aos anseios das nossas populações. E, portanto, o Partido Socialista não teve dúvidas e avançou com esta que é uma das reformas mais exigentes que já foi, portanto, elaborada e feita. Uma reforma extremamente exigente. E, portanto, é este o compromisso que o Partido Socialista assumiu e é, portanto, este o nosso ponto de partida nesta convenção autárquica. Efetivamente, o reforço do poder local, que tem sido, ao longo destes anos, também a garantia também do crescimento e do desenvolvimento social e, efetivamente, também uma garantia também do pilar da democracia na nossa sociedade. Temos, portanto, aqui hoje o privilégio de ter connosco, neste painel, o Sr. Ministro da Administração Interna, o nosso camarada Eduardo Cabrita, que tem nas suas mãos, efetivamente, também este dossiê extremamente importante e exigente da descentralização e as questões da reforma administrativa, e o nosso amigo também e camarada Pedro de Segonho, Presidente da ANAFRE. Portanto, temos um painel riquíssimo e teremos aqui a possibilidade de, portanto, também vivenciar e debater, visto, portanto, na lógica destes dois prismas, aquilo que efetivamente é a descentralização, o seu percurso, o seu trajeto e também a questão da reforma administrativa. Pensarmos efetivamente como é que chegará o nosso território a nível, portanto, geográfico, naquilo que são as suas dimensões em 2021 e pensarmos também efetivamente hoje na questão da descentralização, destas novas competências que passam, portanto, para as autarquias locais, em que os municípios e as freguesias assumem aqui um papel preponderante, portanto, na execução desta matéria, percebermos também, portanto, esta descentralização, serão os municípios apenas e as juntas gestores de equipamentos, ou estaremos a falar de uma verdadeira descentralização, onde haverá aqui a possibilidade também de serem decisores políticos e, portanto, também em matérias essenciais, terem um poder de decisão naquilo que é, portanto, a autonomia destas áreas políticas. Sem mais demoras, agradecendo efetivamente mais uma vez os que me acompanham, muito nos honram com a sua presença, passo a palavra ao camarada Eduardo Cabrita. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, meus caros amigos e camaradas. É um gosto estar aqui convosco, mais uma vez com o PS Loures. Vai sendo assim um hábito em vários formatos, não é? Participar em iniciativas aqui neste Conselho. Um abraço muito especial ao Eduardo Cordeiro, ao Ricardo Leão, à Sónia e a todos os amigos e camaradas aqui de Loures.
este tema que partilho aqui com um dos principais parceiros no percurso destes 3 anos, aqui com o Pedro Segonho, na sua qualidade de Presidente da Associação Nacional de Freguesias, é um dos temas centrais desta legislatura. É um dos temas centrais do programa de governo do Partido Socialista, qualificado no programa de governo como um pilar da reforma de Estado. Nosso camarada António Costa, Primeiro-Ministro, costuma, aliás, designá-lo como a pedra angular da reforma de Estado, forma como normalmente se tem referido a este tema, e corresponde nesta legislatura, que coincidiu com a celebração dos 40 anos das primeiras eleições democráticas para o poder local em 1976, que não podemos ficar apenas por este simpático reconhecimento de que as freguesias, os municípios, a participação local são muito importantes. Temos de, com base na experiência destas 4 décadas, dar passos decisivos para mudar a estrutura do nosso Estado, diria que no sentido da afirmação daquilo que está na Constituição da República, mas que em larga medida está por concretizar. Portugal é caracterizado como um país, um Estado unitário, assente no respeito pela autonomia local, no princípio da subsidiariedade e na descentralização democrática da administração pública. É assim que o artigo 6º da Constituição caracteriza o Estado português. E nós, ao fim de 40 anos de democracia local, temos um enorme respeito por aqueles que, neste nível de poder único, pela proximidade, por esta dimensão de experiência participativa, permite que mais de 500 mil de portugueses tenham, ao longo de 40 anos, exercido funções nas autarquias locais. Só nas últimas eleições, mesmo com a redução de quase 1000 freguesias, foram quase 40 mil os eleitos das assembleias de freguesia às câmaras de grandes municípios, com uma dimensão de participação que não tem paralelo noutros níveis de exercício do poder político. Naquilo que eu respeito pelo desafio dos primeiros tempos, de afirmar a própria essência do que eram câmaras e freguesias eleitas democraticamente, o desafio das infraestruturas básicas, que só com o poder local foi possível dar resposta, mesmo aqui conceitos como Loures, às portas de Lisboa, o abastecimento de água, as estradas, a educação básica, eram desafios em que o poder local teve um papel decisivo na sua construção. Numa segunda fase, a capacidade de utilização dos fundos europeus como instrumentos de desenvolvimento local, mas, apesar de tudo isto, se nós olharmos para aquilo que são os indicadores comparativos, como de facto foi dito aqui pelo nosso amigo e camarada, Portugal é qualificado em todos os indicadores da OCDE, para facilidade de referência, para não ir a outras e não os inundar com muitos números, como ainda hoje um dos países mais centralizados no quadro europeu. Se quisermos ter uma dimensão comparativa, porque é isso que justifica algumas coisas que colocamos, por exemplo, no Programa Nacional de Reformas, que é uma coisa aprovada no primeiro ano de governo e que normalmente é pouco falada, normalmente fala-se mais da excitação do dia, nós utilizamos a nível local, em termos comparativos, gerimos a nível local pouco mais de 14% das receitas públicas. 14% que compara com cerca de 25% na média dos países da União Europeia. Eu não estou a comparar nem com autonomias espanholas, nem com Estados federais alemães, nada disso. Estou a comparar, porque aí os valores seriam totalmente diferentes e ainda superiores. Estou a comparar aquilo que é comparável, o equivalente ao nosso nível de municípios e freguesias, e, de facto, abaixo de nós há muito pouco. Há a Grécia, que está em transformação nesta matéria, isto é, criou regiões num contexto, aliás, de crise, fez as primeiras eleições para o nível regional grego em 2010, era muito comparado
era muito comparado a Grécia connosco, porque tem uma dimensão de municípios semelhante à nossa. Nós temos 308, a Grécia tem 325, e portanto tem para uma população que não é muito diferente, uma área que também não é muito superior, não tem nada a ver com o modelo dos municípios espanhóis, franceses ou italianos, que são tantos que muitos deles se comparam, são mais pequenos que as nossas freguesias, mas onde é que estão níveis de menor utilização, de menor gestão de questões a nível local? Bom, eu diria aí na Irlanda e em alguns países de leste por razões diferentes. Mas afastamos bastante daquilo que é um padrão global. Um padrão global que também nos diz que quando questões que têm a ver com o dia-a-dia dos cidadãos são decididas a um nível mais próximo, isso garante maior eficácia na gestão dos recursos públicos, maior escrutínio da decisão. Aquilo que é fundamental aqui para São João da Talha ou para a Bobadela é escrutinado a nível local. E isso vale para a higiene pública, mas também vale para o funcionamento da escola, para o funcionamento do centro de saúde, para a salvaguarda do edifício que tem importância patrimonial. Se for olhada essa questão num quadro nacional, é um de muitos. É visto naturalmente de uma forma distante. E, portanto, o que está aqui em causa, em todo este processo de descentralização, é uma aplicação efetiva do princípio da subsidiariedade, isto é, identificarmos para servir melhor as populações qual o nível mais próximo a que a decisão deve ser tomada com mais eficácia. E a resposta nem sempre é a mesma. Este é um debate complexo. O princípio geral é que deve haver uma aproximação da decisão, e deve haver uma decisão tomada não tecnocraticamente, mas com base num debate aberto e no exercício daquilo que é o grande valor da democracia, que é a legitimidade democrática, um debate que nos permite aqui discutir ideias e discutir os melhores modelos, consoante o problema. A resposta para esta questão pode ser ou a região administrativa, ou a área metropolitana, ou o município ou a freguesia. Eu entrei já a meio da intervenção do Duarte Cordeiro, mas ele estava ainda o ouvi referir a uma questão que também é uma mudança decisiva. Só a governação do PS e só de facto uma maioria socialista clara na área metropolitana permite que é o salto que este ano vamos dar em matéria de mobilidade. Bom, o salto que já demos, quer no Porto, quer em Lisboa, descentralizando a Carris e os transportes coletivos do Porto para a gestão local, garante-lhes que isso não seria possível, nem com aqueles que queriam que tudo continuasse a ser empresa pública, nem com aqueles que à última hora e já em período eleitoral tentaram privatizar os transportes coletivos do Porto. Bom, e um dia tentariam fazer certamente algo parecido relativamente aos transportes da região de Lisboa. Agora, a questão da mobilidade é um exemplo daquilo que, obviamente, não pode ser nem a freguesia nem o município. As questões de mobilidade têm uma dimensão claramente intermunicipal ou, aqui nesta zona, uma dimensão metropolitana. Há outras questões em que a resposta mais adequada é ao nível do município. Quando estamos a falar da gestão integrada do conjunto dos agrupamentos educativos, quando estamos a falar da defesa do património cultural, quando estamos a falar da gestão das vias rodoviárias que podem ser estrada nacional, mas ao atravessarem o município são verdadeiras ruas, ao passarem por zonas urbanas. Quando estamos a falar de um exemplo absurdo de paranoia centralista, a gestão das praias. Bom, obviamente, aí o nível é o município. Mas há depois um conjunto de questões, e o exemplo de Lisboa é a boa prova disso, em que há um espaço de ação fundamental para as freguesias. Quando eu, há 10 anos atrás, fui secretário de Estado das Autarquias Locais, ouvia com muita frequência dizer-se uma coisa que a realidade de Lisboa provou que era um absurdo e que era mentira. Era dizer-se assim, bom, as freguesias são interessantes, são importantes, nas zonas rurais, fora da sede de concelho, porque são a única presença do Estado em localidades que estão às vezes a 10, 15, 20 quilómetros da sede de concelho e que a freguesia é a única voz, o único defensor
das populações. Bom, mas da sede de conselho o município faz aquilo melhor, nem se justifica a existência de freguesias. Ouvi dizer isso muitas vezes, até em reuniões de autarcas, até em reuniões do Partido Socialista. Com muita frequência, não aqui na área, mas noutras zonas do país, ouvi dizer isso, não imaginam quantas vezes. Bom, a experiência de Lisboa, e a experiência de Lisboa é essencial para distinguirmos da experiência de Loures, e para provarmos como a descentralização, tão bem neste patamar, que a descentralização não acaba nos passos de conselho. A descentralização tem esta dimensão de subsidiariedade, vai mais além, vai à freguesia. Mesmo em Lisboa, a questão essencial não é mais ou menos freguesias. Tal como a questão essencial não é mais ou menos conselhos. A questão essencial é para que é que queremos os municípios, para que é que queremos as freguesias, para fazer o quê, e consoante a resposta que dermos a essa questão, assim está em causa não só a organização administrativa, como o tipo de competências, o tipo de meios humanos, o tipo de meios financeiros e técnicos que devem ser postos à sua disposição. E, portanto, diria, nós sim somos um país estupidamente centralizado no contexto europeu. Isso é um fator de atraso e é um fator de má gestão pública. Pensarmos que um Ministro da Educação tem de se preocupar com a telha da escola secundária, obviamente não faz sentido. Não faz sentido porque é evidente que nesse dia terá a capacidade de ação de resolver o problema do telhado daquela escola. Bom, mas não resolve os das outras, resolve o daquela que for posto à frente para decidir desse dia. E, sobretudo, não é para isso que o tempo é muito precioso, e em política ainda mais, não é para isso que se espera que a atuação de um ministro, seja ele da Educação ou de outra coisa qualquer. E, portanto, como é que se desenvolveu este processo muito intenso, muito difícil e com muita resistência, é preciso dizê-lo. Às vezes não há noção disso, com muita resistência política e com muita resistência na estrutura da administração pública. Porque há argumentos, quer de direita, quer de aparente esquerda, quer tecnocráticos, que acham que isto descentralizar é perigoso, contempla riscos. Bom, alguns são riscos efetivos, que têm de ser tidos em conta na boa monitorização deste processo. O que é que nós fizemos? Fizemos um processo fundamentalmente em grande diálogo e em grande concertação, o que demora tempo, com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias. Que nos permitiu chegar primeiro a uma lei quadro que identifica quais são as grandes áreas a descentralizar, e o elenco foi, eu diria, tão ambicioso quanto nos foi possível. Eu diria, do ponto de vista pessoal, eu estou com aqueles que gostaria que tivéssemos ido bastante mais além. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas percebo que esse debate é também um debate absurdo, é um debate que não ajuda nada à concretização deste processo. Nós temos é de dar passos decisivos, consolidá-los. Só dessa forma poderemos adiante ir ainda mais além noutras áreas. Foi um debate em que fizemos tudo para criar o maior consenso possível, quer com a Associação de Municípios, quer com a Associação de Freguesias. O modelo de debate político que temos aqui é um modelo em que, quando nos aparece o Pedro Cegonha, aparecem-nos sempre no mínimo 3. E com os municípios é a mesma coisa, isto é, aparece-nos um autarca do PSD a acompanhá-lo e um autarca do PCP a acompanhá-lo. É assim, é o modelo são as 3 maiores forças autárquicas e não têm visões inteiramente coincidentes. E, portanto, o grande trabalho que fizemos ao longo destes anos foi, primeiro, ter um modelo de lei quadro e um modelo de reforma da lei de finanças locais que tivesse o apoio expresso dos congressos da Associação de Municípios e da Associação de Freguesias. E que a partir daí nos permitisse criar o quadro que levou a termos condições parlamentares para aprovar este processo. Não vale a pena estarmos a dizer que queremos descentralizar, mas o que queremos fazer é a regionalização é que era. Não, este tema de queremos descentralizar, mas não é nesta nossa área, é noutra área qualquer, que é sempre a outra. Não, é em todas e é num processo concertado. E
foi isso que criou, admito aqui nesta matéria mesmo, nós tivemos, julgo que estamos aqui exclusivamente entre camaradas e numa reunião, presumo não tenha comunicação social, nós criamos um bom ambiente de trabalho que nos permitiu designadamente envolver o PCP autárquico nas duas associações autárquicas com este processo, não, independentemente da aprovação parlamentar final ter sido conseguida em concertação com o PSD, que na Assembleia da República aprovou connosco quer a Lei Quadro, quer a reforma da Lei de Finanças Locais. O que é que nos permite a Lei Quadro e a Lei de Finanças Locais? A Lei de Finanças Locais, muito brevemente, permite-nos um novo quadro de financiamento, quer para as competências atuais, quer o quadro que permite o exercício de novas competências. Sem a revisão da Lei de Finanças Locais, e é bom dizê-lo aqui em Loures, àqueles que votaram contra a Lei de Finanças Locais, não seria possível nós termos o maior crescimento de sempre das transferências de recursos para os municípios e para as freguesias, mesmo no quadro das atuais competências. E fazermos, pela primeira vez, justiça relativa. A justiça relativa significa fazer funcionar os mecanismos de coesão territorial que estão na Lei de Finanças Locais. Nós, durante os 3 primeiros orçamentos, basicamente o que fizemos foi devolver autonomia às autarquias locais. Devolver autonomia significou que as autarquias locais são hoje o único setor da administração pública que não está sujeito à lei dos compromissos, que tem autonomia de contratação e que pode, para aceder a fundos europeus, pode fazê-lo mesmo que esteja acima dos níveis de endividamento que são admitidos pela Lei de Finanças Locais. E fizemos-lo num quadro de um contributo decisivo das autarquias locais para a saúde das finanças públicas. É preciso também sempre lembrar. O subsetor local é o subsetor da administração pública com melhor situação financeira. E que, nestes anos, teve sucessivos saldos orçamentais positivos, isto é, não foi déficit, teve globalmente saldos orçamentais positivos e mesmo em ano de eleições, com muita reserva de alguns, a que este último passo foi eliminar a aplicação da lei dos compromissos. Em ano de eleições, o subsetor local reduziu em cerca de 500 milhões de euros o volume global de endividamento. Nós, quando chegamos ao governo, tivemos vários anos de atrocidades à autonomia local e a situação em que nos encontrávamos era 82 municípios violavam os limites de endividamento. Neste momento são 25 os municípios que, a nível nacional, violam os limites de endividamento. A aprovação da Lei de Finanças Locais permite, desta vez, estava com este orçamento, é um aspecto que não tem sido suficientemente destacado. Eu também, de alguma forma, preferi não destacar muito, porque, enfim, cria uma profunda inveja entre todos os meus colegas de governo, não sendo para mim, não é? Não sendo sequer para o Ministério da Administração Interna nessa matéria, não tem, acompanha a tendência geral do orçamento, mas as transferências para os municípios são de 6,2% neste Orçamento de Estado e para as freguesias de 5,2%. Nós só em 2018, é preciso dizê-lo, após 3 anos de crescimentos mais modestos, é que fizemos uma transferência de recursos superior à que tinha sido feita em 2011. Desde 2011, a Lei de Finanças Locais de 2007 foi cumprida entre 2007 e 2010, já foi suspensa em 2011, e a partir daí houve vários anos de redução de transferências para as autarquias locais. Nós, nos nossos 3 orçamentos iniciais, subimos sempre essa transferência, mas só em 2018 é que ultrapassámos o valor de transferência de 2011. E com o orçamento para 2019 há, de facto, este salto significativo. Mas há um salto diferente, que, mesmo estando aqui o Duarte Cordeiro, eu acho que devo contar a bem da transparência de explicar como é que está construído este Orçamento de Estado. É que, pela primeira vez, desde 2010, nós aplicamos os critérios de coesão da Lei de Finanças Locais. O que é que isto significa? Há municípios que, em bom rigor, não precisam muito de transferências do Orçamento de Estado. Não precisam porquê? Porque têm capacidade fiscal própria. Têm crescido nos últimos anos receitas significativas de IMI e de
e de IMT. A Câmara de Lisboa, por exemplo, as transferências do Orçamento de Estado valem 5,5% do orçamento da Câmara Municipal de Lisboa. Uma Câmara como Barrancos, para dar o exemplo do município mais pequeno do país, depende em mais de 90% das transferências do Orçamento de Estado. Só que, face a anos de corte ou anos de pequeno crescimento, com um crescimento de 1,5% ou 2%, não valia a pena estar a distinguir. E aquilo que consensualmente com a Associação de Municípios e de Freguesias acordamos é que, bom, crescem todos, estamos a recuperar dos cortes da governação de direita. Portanto, o crescimento é igual para todos até que essa recuperação seja feita. E foi isso que foi feito nos primeiros anos, nos nossos primeiros orçamentos. Este ano, não. Pela primeira vez, são aplicados os critérios de coesão. O que é que isso significa? Significa que se garante que há crescimento para todos os municípios, mas que Lisboa cresce 1,9%, municípios com uma capacidade fiscal intermédia, como por exemplo Mafra ou Oeiras, crescem 5%, Loures cresce 7,8%. Loures, Cabral de Montagraço, Sintra, crescem 7,8%. Crescem aquilo que é há um intervalo de variação e o mesmo raciocínio se aplica também relativamente às freguesias, aliás com um intervalo de variação até superior, até maior do que aquele que se aplica aos municípios. Descentralização em que fase é que estamos? Aprovada a Lei Quadro, aquilo que temos vindo a fazer é concertar com a Associação de Municípios o acordo pleno relativamente aos diplomas de desenvolvimento nas várias áreas. Nós já aprovamos em Conselho de Ministros 16 diplomas de desenvolvimento em áreas tão diferentes como policiamento de proximidade, saúde animal, gestão de praias, promoção turística, vias de comunicação, habitação, justiça, cultura, proteção civil, lojas de cidadão ou ação social. Aprovaremos em princípio no próximo Conselho de Ministros, foi a última reunião do Conselho Diretivo da Associação de Municípios, foi dado pleno apoio à solução que tem vindo a ser trabalhada, o diploma talvez mais importante, que é o diploma relativo à descentralização na área da educação, e só não aprovaremos ainda o da saúde, dado que entendi que deveria colocar neste debate a nova Ministra da Saúde, que entrou neste, mas que está também, diria, concertado com a Associação de Municípios, mas enfim, convém aqui envolver uma nova colega de governo num processo também que é um processo, mas será aprovado certamente nas próximas semanas. E o que é que se cria aqui? Cria-se um processo que é gradualista, mas que é universal. Isto é, até 2021, os municípios deverão preparar-se para assumir plenamente estas competências em todas estas áreas. Assumir estas competências com gradualismo significa que poderão dizer se estão em condições de o assumir já em 2019. Cada diploma sectorial dá um prazo, no fundo, para que os municípios digam agarramos já esta área ou queremos fazê-lo apenas em 2020 ou em 2021, que significa que podem assumir algumas áreas e outras não. Eu diria que aqui a grande diferença das autarquias do Partido Socialista é a vontade plena de, com este quadro, assumir tão cedo quanto possível esta capacidade de exercício destas funções. Áreas como património cultural, em que significa atribuir à gestão local aquilo que é o exercício da responsabilidade por equipamentos que não serão o Mosteiro dos Jerónimos, nem a Torre dos Clérigos, mas que têm uma importância decisiva para a salvaguarda da identidade local. Não tenho dúvida que dessa forma será salvaguardada a sua relevância. Gestão do património é um verdadeiro incentivo à boa gestão pública. Significa que edifício que esteja abandonado há 3 anos deve passar para a gestão local, com base num projeto de gestão, e, se não for assim, passa a ser sujeito a pagamento de IMI. E, portanto, conhecemos um pouco por todo o país edifícios públicos, armazéns, edifícios de serviços públicos abandonados que estão verdadeiramente ao abandono. Esse é um exercício de promoção da boa gestão local, certo que a nível local haverá capacidade para gerir com maior capacidade esse tipo de equipamentos.
A área da educação é talvez aqui a mais significativa. Estamos a falar da transferência para a gestão local de cerca de 35 mil funcionários, isto é, não englobamos o pessoal docente, mas englobamos todos os restantes quadros que estão numa escola, a gestão do parque escolar, com base num princípio que é um princípio claro, é que só a autarquia pode integradamente trabalhar com os vários agrupamentos, pode promover as sinergias entre os agrupamentos, os equipamentos culturais do município, os equipamentos desportivos, fazer funcionar em rede esta dimensão local. E por isso substituem-se aqueles conselhos municipais de educação, que são uma mini Assembleia da República, a reunir uma vez ou duas por ano, por estruturas executivas, e esse mecanismo segue-se na área da segurança, segue-se na área da saúde, em que Presidente de Câmara, Vereador da Educação, reúne, pelo menos mensalmente, obrigatoriamente, com os responsáveis de todos os agrupamentos. E aí estabelece, planeia aquilo que é a evolução, o cumprimento da Carta Educativa, como sabem, um instrumento de planeamento há 10 anos. Criam-se noutras áreas, quer na saúde, quer na ação social, estruturas de planeamento equivalentes à Carta Educativa. E, rapidamente, para passar a palavra aqui ao Pedro Segonho, estabelece um mecanismo relativamente às freguesias de que esta descentralização tem também uma dimensão obrigatória e tem uma dimensão que deve ser pactada a nível local, estabelecendo mecanismos de transferência de recursos dos municípios para as freguesias. Loures e Lisboa são aqui a boa diferença. Comparem a parcela do orçamento de Lisboa que é distribuído para as freguesias com aquilo que é o orçamento de Loures. A diferença fundamental está nesta capacidade de afetar uma gestão de proximidade com os recursos próprios, com os meios próprios para permitir uma intervenção local. Não tenho dúvida aqui, para concluir, que esta confiança permite uma maior resposta. Nós temos seguido isso em todas as áreas. Onde é que estão a ser construídos centros de saúde, onde os municípios assumiram a responsabilidade de ser parceiros nessa transformação. Como na requalificação das escolas. Não, sem estar aqui num debate apontando que a responsabilidade é alheia e, em regra, central. Mesmo em áreas que não são áreas a descentralizar, como as áreas da segurança, nós assumimos um princípio que a discussão das respostas locais de segurança deve sempre envolver as autarquias locais e a definição das prioridades em matéria de equipamentos de segurança deve passar por uma corresponsabilidade local, quer no âmbito de contratos locais de segurança, quer no âmbito de uma definição sobre quais são as prioridades de investimento, e achamos mesmo que a própria gestão da construção ou da remodelação significativa de novos equipamentos deve passar por esta confiança que, a nível local, as coisas correm mais depressa, a nível local, com uma dimensão de proximidade, correm melhor. Para dar um exemplo lá do meu distrito, eu sou, para quem eu sou, tenho sido sempre eleito como deputado por Setúbal, tenho fui autarca. Nós identificamos na área da segurança, para dar que as intervenções prioritárias na PSP eram uma no Barreiro e outra no Seixal. O Seixal, aliás, mais significativa, era cerca do dobro do investimento e havia orçamento de Estado para isso tudo. Havia para isso tudo. Bom, o que propusemos foi aquilo que temos proposto em todo o país às autarquias locais, que assumam a responsabilidade pelo lançamento do concurso, pela gestão da obra, sendo que a responsabilidade financeira é inteiramente do Ministério da Administração Interna. Bom, a diferença está entre quem acha que isto é verdadeiramente responsabilidade local, dar resposta às populações, e quem acha que estas questões são, em última análise, respostas centrais. A autarquia que é do Partido Socialista, que foi conquistada pelo Partido Socialista há um ano atrás, tem já a obra em curso e em adiantado estado de concretização. Aqueles que entendem que isto é uma questão local, central, deve ser discutida, e tratamos dos acessos e assim umas coisas de envolvente, mas que isso é responsabilidade central. Bom, o processo ainda está numa fase mais atrasada. Esta confiança
que devemos, com capacidade, com determinação, assumir responsabilidades e não ter dúvida de ter uma posição ativa relativamente a novas responsabilidades, com recursos alargados, para dotações gerais, quer aquilo que em matéria de descentralização se estabelece, que é o princípio de transferência para os orçamentos locais, acompanhadamente de tudo aquilo que está no orçamento dos vários ministérios para o exercício destas competências, que estou convencido que, e deve ser essa uma forma de afirmar a diferença na gestão de autarquias geridas por autarcas do Partido Socialista, que teremos condições ao longo deste mandato. E um processo que será longo, um processo que se prolongará não só no próximo mandato governativo, terá de ter aí continuidade, mas também irá para além deste mandato autárquico. Nós teremos neste mandato autárquico de fazer a diferença, de afirmar um caminho que terá dificuldades, terá certamente riscos, mas só este caminho nos permitirá ir futuramente ainda mais além neste caminho de confiança no poder local, confiança na capacidade da descentralização, de melhor corresponder à necessidade de resposta próxima por parte das populações. Muito obrigado. Grande momento de reflexão sobre esta matéria. E sem mais demora, eu vou passar então a palavra ao nosso camarada Pedro Segonho. Bom dia a todas e a todos, quer na pessoa do Ricardo Leão, do Eduardo Cordeiro, da Sónia Paixão e do Nuno Leitão, saudar todas e todos os militantes socialistas de Loures e da FAUL aqui presente. Quero saudar o Jorge pelo convite para estar neste painel. Não é tanto de debate, mas é uma conversa. Temos estado os dois pessoalmente do mesmo lado a discutir estes temas da descentralização e da organização do território. E o Jorge tem uma grande qualidade, é que durante muitos anos viveu em Campo de Ourique e, portanto, certamente que essa experiência de vida será importante para o papel político dele aqui na Conselhia de Loures. Por último, mas em primeiro lugar, saudar o Eduardo Cabrita, porque há cerca de um ano estávamos nós autarcas, todos a fazer pressão para que o pivô da descentralização não mudasse, e isso significou certamente um esforço do Eduardo neste último ano em ter um mega ministério, mas também tem, e eu falo como um dos stakeholders nas diversas áreas que o Ministério da Administração Interna intervém, também tem sabido aproveitar muito bem as sinergias das diversas áreas que tutelam, porque todas elas se cruzam muito com o poder local e com esta necessidade de termos políticas públicas mais próximas dos cidadãos. Eu hoje aqui vou utilizar cerca de metade do tempo do Eduardo, para depois podermos ainda conversar, mas quero esclarecer que, tal como o Eduardo aqui disse, sempre que a ANAFRE fala, é o Presidente da ANAFRE que é o porta-voz, mas é o porta-voz de uma posição consensualizada entre as diversas forças políticas que compõem os órgãos da Associação Nacional de Freguesias. Em primeiro lugar, o Partido Socialista, que ganhou as duas últimas eleições autárquicas, o Partido Social Democrata, o PCP, mas agora também o CDS faz parte dos órgãos, sobretudo do órgão executivo, e, portanto, a posição pública do Presidente da ANAFRE é, por norma, uma posição consensualizada entre estas forças políticas. Hoje estará aqui mais o Pedro Segonho a falar e permite-me dar algumas opiniões sobre a forma como tem decorrido este processo de descentralização e também ter uma visão sobre as questões da organização do território. Sobre os temas da descentralização, devo-vos dizer que aqueles que julgam que este processo começou em junho ou julho deste ano e que terminou um mês depois, cumprindo um acordo entre o PS e o PSD, estão enganados e estão a enganar os eleitores. Este processo começou, pelo menos desde que o atual governo tomou posse. É um processo que matura nele várias reflexões e vários posicionamentos políticos, quer dos partidos políticos, quer dos autarcas, quer dos governantes, sobre estas matérias que vêm antes ainda do início desta legislatura, mas o que é certo é que até chegar à Assembleia da República houve um trabalho
de construção da solução normativa de lei quadro e também já de pré-desenho daquilo que estão a ser os decretos-leis setoriais, que tem, pelas minhas contas, pelo menos uns 3 anos já de trabalho muito consolidado. E, portanto, quando a Assembleia da República dá o passo decisivo de aprovar quer a Lei Quadro da Descentralização, quer a alteração à Lei das Finanças Locais, não o faz só com o mês de trabalho. Aliás, a minha audição em sede de comissão na Assembleia da República sobre a Lei Quadro, salvo erro, data de abril de 2017. Portanto, mais de um ano antes da aprovação em julho desta lei. O que é facto é que se conseguiu, no quadro parlamentar, chegar a uma solução que dá respaldo àquilo que já se tinha conseguido no quadro autárquico. Ou seja, viabilizar que se aprofunde a descentralização de competências, quer do Estado para os municípios, quer do Estado para as freguesias, quer dos municípios para as freguesias, o que vai ao encontro do espírito da Constituição de 76, que proclama a descentralização, a subsidiariedade e o princípio da autonomia do poder local como um dos pilares da democracia. Nesse sentido, o papel das freguesias tem sido sempre o de construir este desenho consciente que, porventura, a atual lei quadro, os atuais decretos-leis em fase de aprovação e a atual lei das finanças locais em vigor, também não serão elas um fim último e, portanto, serão sempre um caminho de aperfeiçoamento e serão sempre um caminho de descentralização. Ora, vamos pegar, por exemplo, nas matérias que estão na Lei Quadro e que, no artigo 38 e que podem transitar para as freguesias mediante a repartição dos recursos devidos a retirar dos municípios que hoje têm essas competências para as suas respectivas freguesias. Essas matérias não nascem apenas de uma construção abstrata. Essas matérias nascem da prática de muitos anos de delegação de competências, nascem da prática dos anos que tivemos de execução de acordos de delegação de competências por via da delegação legal que foi criada em 2013. E nascem da vontade de querer que muitas das competências que já são de facto exercidas pelas freguesias, de uma forma que a população as reconhece como sendo das freguesias, plasmar essa realidade nos textos jurídicos. Ora, podemos sempre dizer que se podia ter ido mais além, que se poderia ter acrescentado N outras competências que vão continuar no município. Agora, o importante, como o Eduardo aqui disse, é nós fazermos este caminho, é consolidarmos na esfera de competências próprias das freguesias aquele conjunto de competências que estão no artigo 38 e que hoje, em muitos dos nossos municípios, já são competências de facto próprias das freguesias. O modelo de repartição de recursos que está criado, ou que está pensado, quer na Lei Quadro, quer a desenvolver no Decreto-Lei setorial, não é mais do que um modelo que respeita a autonomia do poder local para poder passar para as freguesias os recursos necessários para as suas novas competências próprias. Ora, não podemos para uns assuntos criticar a Assembleia da República, que decide, por exemplo, como decidiu em 2013, a questão do território a régua e esquadro, e agora esperar que fosse a Assembleia da República também a régua e esquadro, que acertasse qual o montante de recursos adequado, decisivo e necessário para que cada freguesia cumprisse as novas competências próprias que vai receber do município. E, portanto, aquilo que se faz é através de um modelo de recursos descentralizado, e é só o modelo de repartição de recursos é que está descentralizado, é que está no âmbito da autonomia do poder local. A condição jurídica de transferência da competência opera pela própria Lei Quadro, mas esse modelo de repartição de recursos vai permitir que em cada município e para cada freguesia se acerte nos recursos necessários para que as freguesias possam, em 2019 ou em 2020 ou em 2021, conforme aquilo que venha a ser decidido por cada Assembleia de Freguesia e pela Assembleia Municipal, possam assumir estas novas competências para a frente, para sempre, como suas. Lá havemos de chegar o dia em que o Orçamento de Estado já consegue contabilizar quanto é que todo este montante importa e, definitivamente, cortar o cordão umbilical com a repartição de recursos e incorporar como
receitas próprias da freguesia, estas transferências ao abrigo destas competências. Mas a realidade constrói-se por camadas, constrói-se por reformas, constrói-se por vontades de avançar. E neste momento, aquilo que o Partido Socialista deve ter é a vontade de avançar, não só na assunção das novas competências que vêm do Estado para os municípios, mas também vontade de avançar no modelo de repartição de competências para as novas competências que saem do município e que vão para as freguesias. Curiosamente, esta Lei 4 ainda permite algo que nos dá uma visão do que pode ser ainda um futuro mais à frente, que é, no seu artigo 29, permite que as novas competências que os municípios vão absorver do Estado possam, de acordo com as condições de cada realidade concreta de cada município, poder ainda ser delegadas nas freguesias. Eu vou-vos dar um exemplo clássico, porventura será dos primeiros a ter esta concretização, não no atual quadro jurídico, mas no futuro. As refeições escolares. É algo que transitará, vejam lá o quão atrasados nós estamos em termos de descentralização, que uma coisa tão próxima dos alunos, tão próxima dos pais como as refeições escolares, no quadro da maioria do ensino público, está centralizado no Ministério da Educação. Ora, esta competência é uma competência claramente vocacionada para uma gestão municipal, mas que num contexto urbano, num contexto da área metropolitana, num contexto em que existem freguesias que têm 3 agrupamentos de escolas, quase tantos quanto vários municípios deste país, é uma competência que porventura haverá ganhos não só de escala, mas sobretudo de qualidade do serviço público que é prestado às populações, nomeadamente as refeições prestadas aos alunos, que se possam trabalhar no sentido de conquistar para as freguesias, numa primeira fase, essa delegação de competência, que permite ativar em muitos casos uma verdadeira confecção local dessas refeições escolares, melhorando a qualidade, dando prioridade aos produtos que são produzidos de uma forma mais próxima dos consumidores, estimulando uma economia circular, combatendo o desperdício, utilizando menos plástico e, portanto, todo um conjunto de variáveis positivas que nascem do exercício desta competência de um modo mais aproximado do cidadão. Eu quero crer que este passo que agora se poderá dar na área da educação, da transferência desta área das refeições escolares para os municípios, e que em muitos sítios certamente que haverá um segundo passo de delegação para as freguesias. No futuro estaremos novamente perante uma nova competência própria das freguesias. E é por etapas, é por estas interações, é por este aperfeiçoamento que devemos ir e que devemos ir construindo um Estado mais moderno, porque é um Estado mais descentralizado e próximo das pessoas. Obviamente que os temas da descentralização implicam repartição de recursos dos municípios para as freguesias, mas também obviamente implica uma maior partilha de recursos entre o Estado Central e os municípios e as freguesias. E neste quadro, eu devo dizer que obviamente a Lei das Finanças Locais com a atual redação é um avanço enorme face ao quadro anterior, e permitam-me que vos explique que o facto dos municípios crescerem 6,2% e das freguesias crescerem 5,2% não significa que o Governo esteja a discriminar os municípios e as freguesias, significa tão só que estamos a aplicar verdadeiramente a Lei das Finanças Locais, porque estamos a aplicar os elementos de coesão que a Lei das Finanças Locais nos trazem. No caso das freguesias, de 2 formas. Estamos a garantir que as freguesias e que o Fundo de Financiamento das Freguesias cresce no mínimo 25% daquilo que deveria crescer quando chegarmos à aplicação da regra geral da Lei das Finanças Locais, e estamos a dizer que na distribuição vertical que fazemos desse fundo, assumimos com coragem politicamente que os elementos de coesão territorial são aplicados já este ano e que não fazemos tão só uma mera desresponsabilização por aplicação igualitária do crescimento por todas as freguesias.
Ainda assim, houve a preocupação que não existisse nenhuma freguesia que descesse ou que tivesse uma variação negativa nesta distribuição. Portanto, aquilo que temos é que na prática todos crescem. O crescimento médio do fundo será os 5,2% e haverá quem cresça mais, quem cresça menos, consoante as variáveis população, território e densidade populacional, que são os elementos de coesão definidos para a aplicação da Lei das Finanças Locais. Quando chegarmos a 2020, quando chegarmos a 2022 e tivermos a aplicação da Lei das Finanças Locais na sua plenitude, já não vamos estar a adequar as receitas das freguesias a 25% daquilo que elas deveriam crescer. Vamos estar, sim, a aumentar 25% os recursos que estão disponíveis a este nível das freguesias, sem ter em conta o processo de descentralização. E, portanto, nós vamos estar em 2023 com a atual Lei das Finanças Locais a ser aplicada na sua plenitude e com a Lei Quadro da Descentralização totalmente aplicada, e vamos ter certamente um patamar de partilha de recursos do Estado Central com as suas freguesias e com os seus municípios já muito mais próximo da média da União Europeia, que falámos dos 24%. Dito isto sobre a questão da descentralização, não vou fugir ao tema da reorganização do território. E começo por dizer que cada vez mais neste tema devemos deixar de falar em reforma administrativa, mas sim organização do território. Porquê? Porque o que é fundamental não é tanto executar reformas únicas sobre reformas únicas, a tentar acertar no desenho certo ou a tentar acertar no modelo certo. O que é fundamental é que o ordenamento jurídico português passe a ter uma lei quadro que permita organizar o território de forma descentralizada e em respeito com a autonomia do poder local. E como é que se consegue este instrumento? Significa que nenhum de nós deve tentar discutir este tema a partir de casos concretos para soluções abstratas. O que devemos tentar é desenhar um mecanismo abstrato que incorpore um conjunto de critérios que seja conducente à ideia de freguesia que queremos que exista, quer em contexto urbano, quer em contexto rural, quer em contexto do interior, quer em contexto do litoral, para que a qualquer momento o poder local, no âmbito da sua autonomia, possa deitar mão desse mecanismo jurídico que existe e que passa a existir no ordenamento jurídico, para propor de forma fundamentada e cumprindo os critérios que venham a ser desenhados nesse modelo abstrato, a melhor solução que se adapta à realidade dos territórios. E essa melhor solução pode ser mais agregações do que aquelas que já existiram em determinado município, agregações diferentes do que aquelas que existiram em determinado município, desagregações pontuais que se justifiquem por preencherem os elementos de fundamentação desses critérios, ou simplesmente não haver mudança propriamente dita em termos de fusão ou divisão de freguesias, mas acertos de limites que possam resolver problemas geográficos e problemas de morfologia do território que ajudem a que o território possa ser melhor gerido com aquela configuração que exista. E, portanto, a meu ver, estou-vos aqui a transmitir uma posição obviamente pessoal, não é uma posição sequer da ANAFRE, mas é aquela pela qual eu irei bater no seio da ANAFRE. Vamos ver qual é que será depois aquela que publicamente terei que dar voz, mas a meu ver, aquilo que nós socialistas devemos defender nesta fase é que passe a existir um mecanismo que permita, de forma descentralizada e sempre que se justifique de forma fundamentada, possa haver reorganização dos territórios, mas reorganização essa que não tenha que ser uma grande reforma nacional, mas que sim, que sejam pequenas reformas locais que correspondam exatamente àquilo que é necessário, exatamente ao desenho do território adequado para que as freguesias possam assumir na plenitude estas novas competências da descentralização, as competências que já tinham e que estejam preparadas para o futuro, terem massa crítica para poderem ainda assumir mais responsabilidades. Julgo que cumpri o tempo que me propus com
uma tolerância de 3 ou 4 minutos. Agradecer muito o convite da Conselhia de Loures para aqui estar. O Ricardo Leão sabe que estarei sempre disponível para o que entendam e, portanto, agora passo aqui a palavra ao Jorge para moderar o debate e também ouvir um pouco das vossas questões. Muito obrigado. Pedro. Então chegou o momento então de descentralizarmos o debate. Vamos passar, portanto, a palavra portanto, a todos vós para que possam também participar e contribuir efetivamente com aquilo que é, portanto, também a vossa opinião e com questões efetivamente que também possam ter, aproveitando realmente este painel de excelência que hoje nos acompanha, com oradores que poderão efetivamente também aqui contribuir e dar resposta. Vou pedir então a ajuda da Inês e pedir para que se possam inscrever. Pedia apenas que pudessem sintetizar as vossas intervenções, não querendo limitar a vossa intervenção, como é óbvio, mas estamos já muito dentro daquilo que é, portanto, o final deste painel e para que, obviamente, não deixarmos também deslizar aqui, portanto, o tempo que está previsto e podermos seguir, portanto, a convenção com a ordem e a naturalidade prevista, sem grandes atrasos. Portanto, agora passo-vos, portanto, a palavra, por favor. Bem, Inês, por favor. Obrigado, bom dia. Eu chamo Paulo Silva e faço parte aqui do Executivo da União de Freguesias. Eu tenho uma questão para colocar, que é a seguinte. Como é que vai ser feita esta descentralização administrativa, ou a organização do território? Concordo com o que o Pedro disse. Vou-lhe dar um exemplo para perceber a minha questão. São João da Talha tem 44 mil habitantes e tem um orçamento de cerca de 2.800.000 euros. Enquanto, aqui ao lado, o Parque das Nações tem 21 mil pessoas e tem um orçamento com 5.240.000 euros. Depois, ao nível dos recursos humanos, que é outra coisa que nos preocupa, a nossa freguesia tem 3 técnicos superiores, enquanto as freguesias de Lisboa têm juristas, arquitetos, tem um conjunto de quadros qualificados. Como é que nós vamos fazer esta reforma administrativa, a organização do território, nestas freguesias onde nós temos dificuldade em ter meios qualificados, nomeadamente em quadros superiores, e onde temos uma média de trabalhadores que têm qualificações baixas e têm idades já, como é o nosso caso, na rua com mais de 50 anos, e temos alguma dificuldade dos meios mecânicos quando tudo é feito quase manual. Como é que isto vai ser feito? Como é que isto está pensado? Obrigado. Não sei se existe mais alguma intervenção neste momento, para que possamos, portanto, somar um conjunto também aqui de perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. Sou Luís Cardoso, integro o Executivo da Junta de Freguesia, Camarada de Unhos e Apelação, mas não é propriamente nesse contexto que eu gostaria de colocar a minha questão. Desde já saudar a todos, particularmente à mesa. Caro camarada Eduardo Cabrita, já nos conhecemos da Quinta da Fonte. Caro camarada Pedro Cegonho, pela sua atitude e postura que tem tido à frente da Associação Nacional de Freguesias, que muito tem dignificado o Partido Socialista, e os autarcas socialistas, que, tal como eu, o camarada Renato Alves, que aqui está, do Executivo e outros, que estamos no terreno, sentimos essa necessidade também. Posto isto, eu gostava só de colocar uma questão simples, que tem a ver com o seguinte, tem a ver com as questões da segurança e da proximidade, que estão genericamente previstas na Lei Quadro e que eu saúdo, até porque eu integrei inicialmente aquilo que foi o corpo que gizou, planeou e também esteve no terreno por parte daquilo que foi e é ainda um grande projeto do Partido Socialista e que tem vindo a fazer parte dos programas do Governo e também da ação do Partido Socialista, quando se apresenta ao seu eleitorado, que tem a ver com os contratos locais de segurança. Foi um instrumento que foi criado em 2008 em condições muito específicas, não tanto para combater a grande criminalidade, mas para ser um instrumento com 2 pontas concretas. Uma, que tinha a ver com os fatores da inclusão social e sociocomunitária, se quiserem,
porque é daí que deriva o sentimento de segurança ou insegurança, e a outra também para, enquanto política de Estado, tentando reforçar a componente civilista das forças de segurança, ainda assim ao encontro do desígnio constitucional que nós temos plasmado. Perder o som. Não. Nesse contexto, eu gostaria de colocar ao camarada Eduardo Cabrita uma questão que tem a ver com o seguinte. É verdade que no quadro da descentralização, as infraestruturas, a construção de infraestruturas para dignificar e também para operacionalizar ainda mais, digamos, a intervenção das forças de segurança é importante, e estando no campo das autarquias não o deixa de ser, mas há aqui um domínio que me preocupa particularmente, até como autarca de uma freguesia, e portanto autarcas de maior proximidade, que tem a ver com a segurança de proximidade e a segurança comunitária e o sentimento de segurança, que tem fatores diversos, muitos deles pouco têm a ver com as forças de segurança, e dou um exemplo. A acumulação de monos e lixos é um fator de insegurança, porque está comprovado, efetivamente, se não houver limpeza suficiente a este nível, porque a acumulação de monos e lixos tem características muito específicas, e já agora, passava a palavra, é sentido aqui globalmente o mau funcionamento nessa recolha no Concelho de Loures, isso é sentido globalmente por todos, mas os autarcas também o sentem, sinalizam, e não deixa de ser um fator de insegurança e de risco até, porque está comprovado que a degradação do ambiente está diretamente relacionada com a degradação das relações sociais. E nesse contexto, as freguesias também podem e devem ter aqui um papel estratégico, não é na definição da operacionalização dos meios de combate ao crime, mas na definição de algumas prioridades de intervenção e serem também, enquanto interlocutores locais, também transportarem para o município e para as várias entidades, os serviços municipalizados, etc., incluindo as polícias municipais, tudo isso tem aqui um papel muito importante a desempenhar, porque são as estruturas de maior proximidade que o Estado, e neste caso concreto, as autarquias têm. Nesse sentido, eu gostava também de perceber qual é, se me permite a expressão, o enchimento que se pretende dar a este artigo que está plasmado na Lei Quadro, porque o paradigma que houve em 2008, e lá é referido na Lei Quadro, contratos locais de segurança, era um paradigma, foi num contexto macroeconómico, um contexto social diferente. Hoje em dia não é o mesmo contexto. Há conceitos diferentes, há formas de intervir diferentes e também há bandeiras diferentes que podem ser levantadas politicamente. E é nesse sentido que eu deixava aqui a pergunta: como que enchimento é que esta Lei Quadro vai ter no domínio da descentralização deste tipo de intervenção e, sobretudo, qual é o papel dos municípios e as juntas que podem ter também. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Mais intervenções, por favor. Inês, por favor. Bom dia. Eu hoje até me levantei bem disposta e só venho fazer felicitações. Começo por felicitar todos os oradores da nossa convenção e felicito também o nosso moderador, o nosso querido Jorge. Gostava também de dar os parabéns a todos os autarcas presentes, onde eu me incluo, chamo-me Paula Magalhães e sou eleita à Assembleia Municipal. Dou os parabéns a todos os autarcas que foram eleitos no nosso concelho, principalmente os nossos presidentes de junta, que têm feito, dentro do possível, um excelente trabalho, bem como todos os outros autarcas, têm feito todo o possível e penso que um excelente trabalho. E felicito também o senhor Ministro, muito obrigado pelas suas propostas que nos traz, para nós não são novas, mas não posso deixar de dizer e lhe dar os parabéns, porque todos nós estamos felizes com a descentralização de competências, esperamos que ela seja feita de uma forma equilibrada, justa, para que seja benéfica para todas as nossas freguesias e todos os nossos concelhos. Queria também dar-lhe os parabéns pela excelente notícia com que nos presenteou
há algum tempo atrás, da reorganização de algumas das nossas freguesias. Não podendo ser todas, percebemos que algumas até tiveram sucesso na... Algumas até tiveram sucesso na reorganização, outras, por alguns fatores, pensamos que nem por isso se consegue fazer o melhor trabalho, aquele que seria desejável, porque acreditamos agora que quando forem definidos os critérios para uma nova reorganização, se tenha muito mais elementos em conta, de modo a que não se tapa a cabeça e se destapa os pés, porque tem sido aqui um bocadinho. Não tem sido falta de boa vontade, não tem sido falta de competência, não tem sido falta de nada. É de facto esta a questão. Tenta-se tapar a cabeça, destapa-se os pés, porque para se chegar a norte não se consegue estar no sul. Muito obrigada e espero de facto que os novos critérios a serem criados sejam satisfatórios, de modo de facto de uma vez ficarmos com as freguesias que sirvam pelo melhor a todas as populações e a todos os cidadãos. Obrigada. Muito obrigado, querida Paula. Vamos então agora dar a palavra ao camarada Graça. Depois está também inscrito o professor Marcelino e pedia que na intervenção agora do camarada Graça, portanto, se houver mais alguém que queira falar, portanto, que se possa inscrever para podermos então depois iniciar as respostas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, os meus parabéns à Comissão Organizadora e ao PS Loures por esta iniciativa, a todos os participantes, a todos os autarcas. Eu sou aqui da vizinha Conselhia de Mafra, pertenço à Conselhia, portanto, vizinha, mas não só porque sempre me interessei por todas estas temáticas, como também em particular este primeiro painel, no caso de Mafra, trazia um acréscimo de interesse e aqui passo a colocar a questão. Eu desempenho as funções em nome do Partido Socialista enquanto vereador na Câmara Municipal de Mafra e há muito tempo que esta questão da descentralização é um tema corrente no Conselho, que depois de ouvir aqui uma intervenção do nosso camarada que falou em termos comparativos, obviamente, a quem lhe dói o dente é que tem que ir ao dentista, aquilo que são o que é o orçamento de São João da Talha, 2 milhões, comparado com o Parque das Nações de quase 5 milhões, aqui a menos de 15 quilómetros, a média das freguesias anda nos 200 mil euros. E, portanto, o município de Mafra é um dos 17 que integram a área metropolitana de Lisboa. E há uma disparidade brutal, bem, até o micro se assustou, é mesmo brutal, naquilo que é a gestão centralizada versus a gestão descentralizada. E nós, vereadores, no município de Mafra, temos uma enorme dificuldade em conseguir que haja até alguma abertura para o diálogo em reunião de Câmara ou em reuniões da Assembleia Municipal sobre esta matéria. E aqui deixaria a pergunta quase básica, que é como fazer, porque a determinada altura já há uma imensa dificuldade. Há um centralismo presidencialista que não poderei classificar senão com outro adjetivo brutal. Quando se fala em descentralização, é quererem fugir desta palavra. Não. Tudo passa porque o Sr. Presidente é que autoriza. E quando esta lei quadro está em vigor e que esteve em discussão em reunião de Câmara em setembro, e que foi graças aos 2 vereadores do PS que se conseguiu, no mínimo, que a resposta ao Ministério fosse pela abstenção, porque a vontade do PSD era de votar contra,
apesar de terem noutra sede feito o acordo, ali é outro município, é outra realidade. Há realidades bastante diferentes nesta área metropolitana de Lisboa, já para não falar para o interior. Como é que poderemos transmitir a mensagem de que esta é uma realidade que vai ter que acontecer até 2021, sendo que em 2023 vai ter que estar em vigor? Como é que a mensagem globalmente terá que passar por uma questão de coesão? E é quase que deixava aqui também um convite ao nosso camarada Duarte Cordeiro para ampliar este debate sobre a descentralização a um nível conselho também ainda mais abrangente, porque de facto há motores, há velocidades absolutamente diferentes, díspares, na área metropolitana de Lisboa, e Mafra sofre com isso, porque tudo aquilo que se faz é porque o Sr. Presidente o quer fazer. Os valores que são transmitidos ou transferidos pelo Estado para a construção de centros de saúde, remodelações escolares, conseguem fazer passar a mensagem de que é o município que está a fazer, é o Sr. Presidente que está a fazer. E de facto, esta sendo uma realidade, sendo uma grande revolução em termos de realidade de descentralização, é necessário haver também aqui muitos auxílios a alguns municípios onde há dificuldades objetivas. Muito obrigado, Graça. E então vamos finalizar, portanto, esta ronda de intervenções com a intervenção do professor Marcelino. Obrigado, Inês. Se me permitirem falar sentado, a minha assessora não está aqui a cumprir as funções, quero dar-me aqui um apoio. António Marcelino, para já agradecer as vossas palavras, eu penso que é muito importante partilharem essa vossa reflexão connosco. Precisamos também construir um pensamento sobre estas questões, naturalmente ajustado aqui à nossa realidade. 4 notas apenas. Uma primeira tem a ver com o modelo de centralização. Já foi muito debatido, é verdade, mas também o discurso continua a ser muito weberiano, muito técnico e pouco político. Falta-nos aqui uma dimensão que julgo que valeria a pena explorar nesse sentido, de trazer para o debate esta descentralização e da capacidade política de decisão que penso que não está a passar. Uma segunda nota tem a ver com a própria arquitetura do modelo. É verdade que há aqui vários níveis de descentralização e que não deixa de merecer todo o nosso aplauso o facto de chegarmos à junta de freguesia, e pela primeira vez penso eu que estamos a fazer uma descentralização direta para a junta de freguesia, mas o PS sempre conviveu muito mal com estas questões, nomeadamente também não associando a desconcentração a este processo. Se é verdade também que já estamos a dar alguns sinais que o Estado está a descentralizar, a desconcentrar, através de alguns indicadores bastante favoráveis, nomeadamente as lojas de cidadão são um bom exemplo daquilo que está a ser reconhecido por toda a comunidade e por toda a população. Não deixa de ser verdade que às vezes há aqui algumas incongruências relativamente àquilo que se pretende desconcentrar e o que se pretende centralizar. Uma terceira nota prende-se com, e eu não vou falar do Banco de Portugal, mas é algo endógeno que está no Estado português. É a dificuldade de regular o sistema. E a questão que eu coloco é de que forma, quais são os mecanismos que nós temos para regular este processo de descentralização. Efetivamente, temos sempre e em todas as áreas muitas dificuldades em fazer esta regulação do sistema e eu ainda não vi, efetivamente, mecanismos de regulação que atenuam as assimetrias que naturalmente vai originar também. Este é um dos, aliás, desde o Herculano dizer, né, desde o caciquismo, mas também esta disparidade que existe entre o país, não será que se vão acentuar ainda mais em alguma das situações? Com muita preocupação, sinceramente, eu
o Sr. Ministro deu aí o exemplo de Lisboa e Loures, são dois bons exemplos, e queria concluir com isto, dois bons exemplos em que naturalmente vamos para a frente, vamos avançar com o modelo, e outro para fugir, no caso do município de Loures, e aquilo que eu prevejo é que para fugir ao debate ideológico que está subjacente naturalmente à posição do PC, vamos ter um discurso de não há dinheiro. Logo querem descentralizar, mas não vai haver dinheiro. Dando um exemplo muito claro, se olharem, se tiverem a curiosidade de olhar para o programa da CDU aqui para Loures, a palavra que mais vezes encontramos é reivindicar. E isto preocupa-nos na medida em que vamos ter aqui um combate sério, com algumas implicações certamente, mas julgo e tenho certeza que vamos ganhar certamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, irei passar neste momento, portanto, a palavra ao nosso camarada Pedro Segonha. Muito obrigado. Agradeço as intervenções e as questões de todas e de todos e permitam-me que as responda em conjunto. Bom, quando nós comparamos duas freguesias, sobretudo quando uma delas é do município de Lisboa, não podemos fazer uma comparação direta entre os recursos que estão orçamentalmente definidos para uma e para outra. Não podemos comparar os mapas de pessoal diretamente, precisamente porque existem leis de competências diferentes a regular o exercício da atividade dessas freguesias. E, portanto, se há aqui uma comparação que se pode fazer, é precisamente aquela que o Graça tentou fazer entre as freguesias de Mafra e as freguesias de Loures, certamente eivadas do facto dos territórios serem naturalmente diferentes, quer em população, quer em densidade populacional, quer em dimensão urbana da ocupação desses mesmos territórios. Mas a resposta à diferença que existe entre as freguesias de Loures e as freguesias de Lisboa, que são fronteira e que são vizinhas a Loures, não está na organização do território, não é pela agregação ou pela desagregação que se explica a diferença de recursos entre as freguesias de Lisboa e as de Loures, mas está sim no facto de Lisboa já ter descentralizado todas as competências que estão hoje na Lei Quadro 51 de 2018 e mais algumas que dizem respeito à especificidade da cidade capital, é pelo facto de Lisboa já tê-lo feito em 2012 e é pelo facto de desde 2013 que o município de Lisboa subtrai ao seu orçamento entre 67 milhões de euros, que foi o montante inicial, até aos 72 milhões de euros que estão previstos para 2019, para fazer face a essas novas competências que as freguesias de Lisboa tiveram e que muitas delas são aquelas que estão plasmadas na Lei Quadro a implementar em 2019, 20 e 21 nos restantes municípios do país. Ora, estes recursos que o município de Lisboa abdica, porque acredita na descentralização ou que acreditou na descentralização de competências para as suas freguesias. Recursos esses que são transferidos para as juntas de freguesia por dedução às receitas do município através da Direção-Geral das Autarquias Locais, é mutatis mutandis, mudando aquilo que deve ser mudado, o que se pretende fazer no futuro nos restantes municípios. E aquilo que deve ser feito pelo Partido Socialista em Loures é que o Partido Socialista de Loures quer ter uma voz ativa neste modelo de repartição de recursos, quer ter uma voz ativa nesta operação de reforma, de descentralização do município de Loures para as freguesias de Loures, identificando precisamente quais são as competências que devem transitar no imediato para cada uma das freguesias, quais são as missões de interesse geral que devem ficar do lado do município e quais são os recursos que são adequados ao exercício dessas competências pelas freguesias. E quando falo de recursos, não são só recursos financeiros, são os recursos financeiros, os recursos humanos e os recursos de equipamento. E é a soma destes três vetores que faz a diferença entre uma freguesia em Loures e uma freguesia hoje em Lisboa. E, portanto, esperemos, eu
acredito nisso, que em 2021, quando chegarmos à fase final da aplicação desta Lei Quadro de Descentralização através dos seus decretos setoriais, nós possamos ter uma realidade comparativa entre cada uma das freguesias de Loures mais equilibrada com aquilo que já existe hoje no município de Lisboa. E, portanto, o que resolve a diferença de recursos, a diferença de competências entre uma freguesia em Loures e uma freguesia em Lisboa não é a organização do território, é a descentralização de competências. A organização do território deve ser um instrumento endógeno do próprio município de Loures e de cada uma das suas freguesias, porque deve ser a construção ao longo do tempo do desenho mais adequado, de uma análise de otimização da gestão do território para fazer face à necessidade das populações. E, obviamente, que isso implica que nós possamos todos ter uma ideia muito concreta do que é que queremos para cada uma das nossas freguesias e o que é que queremos para cada um dos nossos municípios. E por isso eu disse, é uma questão que hoje deve ser discutida em abstrato e não a partir dos casos concretos. Porque se formos discutir a questão da organização do território só a partir dos casos concretos, certamente que acontecerá aquilo que a nossa camarada nos salientou como risco, que é o cobertor, obviamente, ao tapar a cabeça, destapar os pés. E ao estarmos a tapar umas soluções, ao estarmos a dar cobertura a determinadas soluções, estamos a desconsiderar outras diferentes. E, portanto, tal como reivindicámos que a reorganização administrativa que foi feita em 2013 não deveria ter sido feita a régua e esquadro e de cima para baixo, também a resolução de casos concretos, a mesma reforma e a adequação dos territórios ao longo do tempo à realidade de cada população também não deve ser feita de cima para baixo, não deve ser feita à régua e esquadro, mas sim deve ser feita de forma ponderada, deve ser feita de forma fundamentada, deve ser feita com base num quadro jurídico que fique estável ao longo do tempo no ordenamento jurídico português e deve ser feita de forma a que, assincronamente, não é uma corrida para ver quem chega primeiro, é uma corrida para ver quem é que efetua a melhor organização do seu território. Isso pode ser feito em 4, em 8, em 12 ou em 16 anos e, portanto, deve ser algo que do tempo adaptar as freguesias àquilo que é a nova realidade de competências que vão ter e nova realidade de recursos que têm que gerir, porque não podemos perder a escala dos recursos e do território necessários para prestar um melhor serviço às populações. E muito obrigado pelas vossas questões. Gostei muito de estar aqui esta manhã convosco. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Nós é que agradecemos. Obrigado. Passar então a palavra ao nosso camarada Eduardo Cabrita. Obrigado a todas e a todos pelas questões aqui colocadas e que permitem clarificar, desenvolvendo um pouco mais alguns dos temas que referi na intervenção inicial. E parece-me que há aqui uma questão muito específica que eu abordaria já e depois várias das quais darei uma visão geral, tal como fez aqui o nosso amigo e camarada Pedro Seguro. Bom, a questão de segurança é um exemplo, de facto conheço bem a Quinta do Mocho, a Quinta da Fonte, já nos encontramos lá e já lá estive várias vezes, a última delas aqui há um ano e pouco atrás com a Sónia, quando essa área voltou a ser, por mais razões, a zona de qualidade. Esse é o exemplo de um domínio que é e continuará a ser responsabilidade da Administração Central. É uma típica função de soberania. A segurança é um fator de qualidade de vida e é um fator essencial para que a vida social, as atividades económicas se desenvolvam. A imagem global de Portugal é um país seguro, mas é um bom exemplo de como, sendo uma função que é responsabilidade central e continuará a ser, que há um papel para as autarquias locais nesta matéria. E por isso nós valorizamos tanto, mesmo numa zona, vá lá diria, não é uma zona para descentralizar, num certo sentido, nós valorizamos muito esta parceria com as entidades locais. Primeiro, no modelo de contratos locais de segurança. Nós hoje temos contratos locais de segurança de características muito diferentes. No Algarve, com uma dimensão regional e muito virada também para a relação com o turismo e a polivalência entre os
vários municípios. Temos contratos em zonas que mudaram muito e em que a imigração é hoje uma questão central. Bom, agora nesta época do ano, o contrato de Serpa é um exemplo disso. Pequeno município rural, 15 mil habitantes, com o efeito do Alqueva, na altura da apanha da azeitona, tem 5, 6 mil imigrantes, trabalhadores sazonais. O contrato municipal de segurança é essencial para envolver a comunidade, trabalhar com as empresas, com a autoridade para as condições de trabalho, mas também com as associações de imigrantes, para que haja inclusão, inserção, para que haja trabalho com direitos, para que aquilo que é positivo, que é o efeito do Alqueva num pequeno município rural alentejano, não tenha uma dimensão que, do lado da preocupação de segurança, se transforme num problema. E, portanto, o que nós aqui vamos fazer é, primeiro, infraestruturas são mesmo responsabilidade nacional, no financiamento, no pagamento. Bom, mas a organização da estrutura das forças de segurança no Conselho deve ser dialogada localmente. Estamos a fazê-lo, estamos a fazê-lo com Lisboa. O Miguel Gaspar também é parceiro nestas questões, isto é, o dispositivo de segurança, isto é, nós não mudamos o sistema de resposta num Conselho sem o discutir com a autarquia local. É um princípio base de envolvimento. Segundo, quando há novos equipamentos, o que nós achamos é que localmente a gestão da obra tem vantagens em ser feita localmente. E descentralizamos essa função executiva, temos feito um pouco por todo o país. Terceiro aspecto, exista ou não contrato local de segurança, a segurança de proximidade deve ter um envolvimento local. E, portanto, no diploma sobre essa matéria, o que é que nós fazemos? Eu há pouco falei da educação, eu não acho que servem para pouco, enfim, permite às pessoas ouvirem-se, aqueles conselhos então de dezenas de pessoas e que reúnem 2 vezes por ano. Nós criamos também na segurança um órgão executivo do Conselho Municipal de Segurança, em que reúne o quê? Bom, reúne o Presidente de Câmara ou o vereador que siga essa área, com os presidentes de junta e com os responsáveis locais pelas forças de segurança e mais as entidades que queiram chamar. E deve fazer a avaliação regular, eu diria no mínimo mensal, quais são as questões que se colocam, para que haja esta dimensão de proximidade. A proximidade é algo que nos chega ao longo das vidas nesta área. O envolvimento na escola segura é essencial, como é o acompanhamento dos idosos isolados. Esta semana havia uma reportagem com piada de uma área que dizia assim, que era o guarda republicano, uma área mais rural, o único parceiro, e que perguntava aos idosos se tinham ou não as vacinas da gripe em dia e coisas desse tipo. Não é? Mas isso é uma realidade. Esta dimensão de envolvimento das forças de segurança num compromisso de comunidade é essencial para uma relação de confiança. E cá está, uma área que é competência central, não está em causa isso, mas em que, mesmo nestas áreas, há um papel decisivo das autarquias locais. Quanto às questões que aqui foram colocadas e que se centravam muito nesta estratégia de descentralização, eu diria que a descentralização não pode acabar no município. Bom, e deve chegar à freguesia. Tal como noutros casos, eu deixo isto aqui para os Zé Mendes, é claramente supramunicipal. Isto é, os transportes é um bom exemplo disso. Aí, a escala, descentralizar significa aqui resolver as questões a uma escala mais integrada. Nós temos de, consoante o problema que está em causa, identificar qual é que é a escala adequada para lhe dar resposta. Pode ser a área metropolitana, o município ou a freguesia. Não podemos baralhar as coisas e esperar que a freguesia trate de coisas que são claramente metropolitanas ou vice-versa. Segundo lugar, descentralizar significa também descentralizar este debate. O quadro legal que criamos cria novas condições para mudar a natureza de exercício de funções das freguesias, mas nós não podemos cair aqui em 2 erros. Um é achar, não foi o que eu vi aqui, mas às vezes achar que descentralizar é bom se for para nós ou para a nossa área, é complicado se for para outros. Não, nós estamos aqui também a descentralizar o debate, e onde o PS é a oposição tem de descentralizar este debate e explicar porque é que a nossa confiança na descentralização nos levará a fazer melhor e aqui e ali diferente do que se faz em Loures ou em Mafra. Em segundo lugar, este debate sobre o que é que as freguesias devem fazer deve estar no centro do debate local. E portanto, aí não pode ser
se eu não concordei, aí estou totalmente de acordo, aí não, em muitas outras coisas, mas aí estou totalmente de acordo com a imagem que o Pedro Segonho nos deu aqui. Se nós não concordamos que, a partir de um gabinete da Assembleia da República, um comitê de pertences sábios tivesse identificado o que é que era, como é que se organizava o território, município a município, nos 278 municípios do continente, não podemos ter soluções, definir centralmente soluções sobre o que é que deve ser, o que é que devem as freguesias fazer, concelho a concelho, dado que as soluções serão diferentes das suas características sociais, territoriais, mas também por um debate político e local. E aí também, diria, cabe aos autarcas do Partido Socialista ter esta voz de confiança. Qual é que, falam-me aqui, o que é o fator de regulação do processo? O fator de regulação é o acompanhamento que garanta, e sim, a responsabilidade central. Garanta a igualdade de oportunidades, garanta que, relativamente a patamares de qualidade de serviço público, eles são assegurados. E isso vale para a educação, para o acesso a serviços através das lojas de cidadão ou para o acesso a estações sociais que passem a ser geridas localmente. Esse é um desafio de um processo em que julgo, em qualquer caso, teremos a ganhar relativamente àquilo que é uma visão distante, aquilo que é uma visão muitas vezes sem rosto e que sem compreensão daquilo que é a dinâmica local, com confiança, com muito acompanhamento, e para isso estou certo que a vossa ação local, e essa será a marca de uma gestão local socialista. Confiar que localmente há capacidade, também para reivindicar de vez em quando, mas de facto descentralizar responsabilidade significa aqui descentralizar o escrutínio, acreditando que mais perto se faz com mais eficácia, também com mais escrutínio e com maior capacidade de, quando eles existirem, rapidamente corrigir os erros. Bom, tenho muito gosto em estar aqui, podem sempre, sabem, contar comigo em Lourdes, seja em Moscavide, seja na Quinta do Mocho, na Quinta da Fonte, seja aqui também com todo o gosto hoje em São João da Carme. Muito obrigado. Terminamos então assim este nosso primeiro painel. Não poderia deixar, antes de encerrar este momento, agradecer, efetivamente foi uma honra para mim poder acompanhar com o Eduardo e também com o Pedro. Agradecer em nome, efetivamente, da Conselhia, na pessoa do seu Presidente, o Ricardo Leão. É assim, efetivamente, que se faz política, é assim que se fortalece uma estrutura política, é com este debate, é com o diálogo e, acima de tudo, tens sido esta grande referência e, portanto, também saudar-te aqui de forma muito especial, saudar também todos aqueles que nos acompanharam na realização desta convenção, toda a equipa, o André, a Sofia, que já foram referidos, a Sílvia, o João Pedro Domingos. Portanto, passamos bastante tempo, portanto, a acompanhar este ponto, a Juventude Socialista também, que deu aqui um contributo especial, e a última palavra, também uma palavra muito amiga para o Eduardo Cordeiro, que é fundamental e sempre importante a sua presença, com quem contamos.